galerinha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 62. Hoje a gente vai abordar sobre o direito à cidade. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que é o direito à cidade, estudar o Estatuto da Cidade, entendendo aí o seu funcionamento, e conceituar cidade e as mudanças ocorridas na cidade em diversas esferas. Então, os materiais que vocês precisam para lápis, caneta, borracha e o caderno de geografia. Galerinha, então o que seria o direito à cidade? O direito à cidade é uma garantia que todo cidadão possui, né? Todo cidadão brasileiro aí tem de usufruir a estrutura, né? O que compõe essa cidade, como por exemplo espaços públicos, tá? Seria espaços públicos, parques, praças, as próprias ruas em si, as calçadas. Então, todos têm direito de estar usufruindo isso, uma vez que as pessoas pertencem aí a uma cidade, tá? Esse direito ele existe graças ao Estatuto da Cidade. Esse Estatuto da Cidade ele foi criado em 2001, é um pouquinho mais antigo, e ele tem por objetivo o quê? Garantir que a população possa usufruir aí esse espaço da cidade, como praça, parque, hospital, posto de saúde, praias, né, em cidades litorâneas, enfim. São espaços que a gente tem direito a usufruir, eu não preciso pagar. Obviamente tem espaços que é necessário pagar para entrar. Por exemplo, cinema. O cinema é um espaço onde você precisa pagar para poder estar assistindo aí uma sessão de filme. Mas, por exemplo, uma praça pública, não é necessário pagar para isso. Ok? Isso seria o direito à cidade, poder usufruir desses espaços. E nisso a gente trabalha o Estatuto da Cidade, que é esse estatuto que garante esse direito à cidade, tá? Então eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês perceberem um pouquinho sobre o que o Estatuto da Cidade diz, tá? Então, primeira questão, viver em uma cidade sustentável. Sustentável é uma cidade que se preocupa com o meio ambiente, tá? Uma sociedade limpa, uma cidade limpa, uma cidade com árvores, por exemplo, entre outros aspectos que garantem aí a sustentabilidade, tá? Uma cidade sustentável, uma cidade muito mais saudável. Ter uma moradia, também o Estatuto garante aí a toda a população tem que ter uma moradia, tem que ter um lar. Ter o saneamento básico. O saneamento básico está atrelado às condições básicas para a nossa existência, né? Então a gente precisa de água, a gente precisa de esgoto também, precisa aqui quando eu cito lixo, né? A gente fala de quando você produz, né? Todos nós produzimos lixo, então semanalmente ou várias vezes por semana vem o caminhão do lixo, recolhe o lixo da nossa casa, leva lá para o aterro sanitário. A gente já abordou sobre os lixões, né, que são aqueles grandes quantidades de lixo que a pessoa deposita assim a céu aberto. Eles não são tratados e daí já não faz parte aí de um saneamento básico adequado. Utilizar o transporte público também é o nosso direito de estar fazendo uso desses transportes, inclusive aí idosos, pessoas com deficiência têm direitos, né, tem lugares reservados para essas pessoas, gestantes, enfim. Participar de decisões e projetos para o desenvolvimento da cidade. O que é isso? Que a população tem direito, né? Nós vivemos em uma democracia. A gente tem direito a estar opinando sobre questões diversas que a gente vive na sociedade e com isso a gente está garantindo o nosso direito enquanto cidadãos. Segurança também, né? A gente tem direito aí, segurança, por exemplo, nós temos guardas de trânsito, nós temos guardas civis que vão estar cuidando aí da segurança dos cidadãos, policiais, bombeiros, enfim, tá? Abordando agora sobre a criação do Estatuto da Cidade. Então, a criação do Estatuto, ela se deu mediante o rápido o que aconteceu? A população ela começou a crescer muito no meio urbano, tá? Então, nós trabalhamos já sobre a época da industrialização no Brasil, quando começou. A gente viu que muitas pessoas saíram da área rural e migraram para a área urbana. Então, cresceu muito a população nessa área. E a área urbana, se a gente analisar, ela é uma área pequena, com muitas pessoas vivendo, enquanto que a área rural é uma área enorme, com poucas pessoas vivendo, tá?
Então, quando começou-se esse povoamento maior na área urbana, que a gente cita mais ou menos pela década de 60, o que aconteceu? A população estava distribuída de um modo inadequado, tá? As pessoas às vezes sofriam com falta de saneamento básico, por exemplo, a distribuição de terras também não estava adequada, então cresceu muito uma população numa região onde não havia tanta população. Então aí se pensou nessa possibilidade, né, de criar um estatuto da cidade para garantir os direitos desses cidadãos, dessas pessoas que estão nesse meio. Então, como resultado desse conjunto de fatores, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a prever o direito urbanístico, tá? O direito que a gente tem sobre a cidade. Então, foi a primeira, a gente já viu que nós tivemos várias Constituições federais no Brasil, mas a primeira que garantiu, que pensou realmente nessa questão urbana, foi a última Constituição que a gente tem, que é de 1988. Se tratando do Estatuto na prática. Então, na prática, a aplicação do Estatuto da Cidade, por consequência, a utilização do direito à cidade, quando a gente tem o Estatuto da Cidade, ele garante os direitos dos cidadãos na cidade, ou seja, o direito à cidade. É o que a gente está abordando hoje. É uma questão muito discutida, tanto em termos urbanísticos quanto sociais. Percebe-se uma série de violações. Violações é quando você não vai de acordo com a regra, de acordo com o direito, enfim, recorrentes e esse direito garantido, tá? O que acontece? A gente vai abordar agora sobre algumas situações em que acaba se distorcendo um pouquinho essa questão do direito à cidade. Quando a gente pensa em direito à cidade, a gente pensa em espaços públicos, por exemplo. Só que a gente pensa o seguinte, imaginem que você faça uso de um determinado ambiente, né, um espaço público, e de repente eles resolvem modificar esse espaço público para um outro ambiente que você não vai fazer uso, né? Não tem a ver com o que você gosta, os seus hobbies, enfim. O que acontece? Outro grupo de pessoas é privilegiado, mas outro grupo, né, que era o que participava, que estava presente naquele ambiente, acaba sendo, né, afetado, digamos assim, porque ele não tem mais aquele local. Isso que a prof está querendo dizer com essa questão de violação à cidade, tá? Então vamos ler esse textinho aqui. Existe uma questão urbanística e social no que diz respeito ao direito à cidade. De forma geral, é fácil imaginar que pode-se pensar em um espaço urbano que seja utilizável e aproveitável por toda a população, tá? No entanto, é necessário considerar a multiplicidade de grupos e interesses humanos. Todos nós temos interesses específicos. Vamos pensar em um parque, tá? Um parque infantil, ele é mais utilizado por quem? Ele é utilizado por quem? Por crianças ou, né, os pais, os responsáveis por essas crianças. Pessoas adultas que não têm filhos, que não têm crianças na família, por exemplo, já não fazem parte tanto, né, não utilizam tanto assim esse espaço ou nem acabam utilizando. Imagine-se, por exemplo, que transformar uma praça antiga e pouco cuidada em um local adequado para a prática de esportes radicais sobre rodas. Interessante. Quando isso ocorre, pode-se esquecer, por exemplo, do grupo de pessoas que utilizava essa praça, ainda que fosse uma praça antiga, em más condições, enfim, mas utilizava para descansar, para tomar sol e para conviver sem a prática de nenhum esporte. Pode-se considerar também a demanda de cidadãos que vivem em torno daquela área urbana e gostariam de praticar esportes diferentes, mas não possuem um local adequado para isso nas proximidades, tá? Então, quando a gente fala no direito à cidade, a gente sempre tem que pensar, somos cidadãos, temos os mesmos direitos, porém temos interesses específicos. Esse exemplo, ele diz claramente isso, né? Então, uma praça com condições ruins, né? Uma praça sem muita estrutura, mas muitas pessoas faziam uso dela. Ela vai ser transformada num local para prática de esportes. E esse local ele vai ser usado por outras pessoas, ou até mesmo as antigas. Mas parte dessas que utilizavam apenas para tomar sol, apenas para descansar, já não vão estar utilizando tanto o outro espaço. Sobre cidade, é bem complicado a gente dar um conceito mesmo para a cidade, porque assim, tem as cidades elas são muito variadas, né? Características, enfim, bem específicas, elas se variam bastante. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode analisar alguns critérios que as cidades, no geral,
precisam ter para serem consideradas realmente cidades, tá? Então as cidades elas têm um tamanho superior a pequenos povoados, tá? Em extensão territorial principalmente, mas cada país vai determinar o número mínimo de habitantes que a gente tem que ter para considerar uma cidade, né? Um local, uma área, uma cidade. As cidades têm avenidas, prédios, comércios, grande circulação de pessoas e veículos, tá? Então são locais com uma população maior, tá? Não é uma população tão pequena, de pouquíssimas famílias, por exemplo. Uma população maior possui esses aspectos. A densidade da população é grande, pois muita gente vive em um espaço relativamente pequeno, tá? Denso quer dizer o quê? Um espaço pequeno com muitas pessoas, tá? Então, a cidade ela é mais densa. Menos denso seria o quê? Um espaço enorme com pouquíssimas pessoas vivendo, né? Vivendo espalhadas ali. Nas cidades, a população em geral se dedica à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Tá? A gente já abordou isso, mas ali no início do ano também. Né? A população, então, trabalha com, no geral, né? Se a gente analisar São Bento do Sul, quantas pessoas trabalham em indústrias, tá? No comércio e prestando serviços, prestação de serviço, mecânico, por exemplo, uma prestação de serviço. A vida na cidade gera possibilidade maior à informação e à cultura, tá? São ambientes que a gente consegue obter justamente com espaços públicos, a gente já consegue obter muito mais informação e cultura. Funções das cidades. Então, assim, nas cidades, além da habitação, ou seja, do fato da gente estar vivendo, a gente tem em destaque 3 funções. A função econômica, tá? Que uma cidade ela pode ser uma cidade industrial, ou seja, tem muito mais indústrias do que outros setores, uma cidade comercial, um centro de transportes, mineradora, financeira, turística, enfim. É comum que uma mesma cidade tenha várias funções, ou seja, tem muitos comércios e tem muita indústria também, então isso vai fazer com que ela tenha diversas funções ali na área da economia. Político-administrativa, ela se destaca nas capitais, tá? Então, nelas se concentram aí serviços necessários em relação ao governo. Tá? Algumas cidades, por exemplo, Brasília, foram criadas justamente para ter essa função, né, de servir aí como capital, por exemplo, Brasília, capital do Brasil. Função cultural, nessas cidades existem universidades, centros de pesquisas, grandes bibliotecas, museus e monumentos, tá? Uma cidade aí que tem essa função mais relacionada com a cultura. Sobre mudanças sociais. Então, a mudança social é a transformação da sociedade e do seu modo de organização. Se a gente fazer uma análise, né, não tão antiga, não sei, 1980, por exemplo, e hoje, né, quantas mudanças que a sociedade acaba sofrendo, né? A tecnologia, por exemplo, a tecnologia acabou revolucionando aí boa parte da população. Então, decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Então, às vezes, a população deixa de agir de um modo, de fazer parte, né, do seu cotidiano alguma ação e começa a praticar outras. A abolição da escravatura, o êxodo rural e a evolução dos meios de transporte são apenas alguns exemplos de acontecimentos que transformaram a sociedade, tá? Por isso, são ocorrências de mudanças sociais. Então, a mudança social não é provisória, ela está em constante desenvolvimento. Então, a gente tem a nossa sociedade hoje como está formada e daqui a alguns anos essa sociedade já vai estar sofrendo outras modificações. Mudanças econômicas. As mudanças na economia elas ficaram bem evidentes depois da Revolução Industrial, tá? O surgimento das indústrias aí de vários tipos, de vários portes, enfim, trouxe novas profissões, profissões que não existiam e de repente passaram a existir, tá? Em diversos ramos, por exemplo, no ramo alimentício, frigorífico, têxtil, enfim. Então, o comércio também se desenvolveu muito com o surgimento das indústrias, visto que o que é produzido na indústria, ele vai migrar para o comércio e é vendido ali no comércio, né? Vendido diretamente para a população. Mudanças ambientais. Então, o crescimento na economia impacta totalmente aí a sociedade.
Então, se tratando de meio ambiente, um exemplo é a poluição do ar vinda dos escapamentos de veículos e das indústrias. Olha o que a prof falou sobre essas mudanças que ocorrem na sociedade. Pense, em 1980, com certeza o número de carros era muito menor do que o que a gente tem hoje. Hoje, os adultos quase, na nossa cidade, que tem muito morro, muita curva, enfim, muitas pessoas realmente têm carros, tá? Quase, a maioria dos adultos possui pelo menos aí um carro. E olha o que esse carro gera, a gente já falou sobre essa poluição ambiental. Então, olha como ocorre uma mudança no espaço da cidade nessa questão de meio ambiente também conforme a sociedade evolui. Sobre o aumento da população, é perceptível também a mudança nos espaços para residir, para trabalhar, para lazer, Hoje se constrói muitos prédios justamente porque é um espaço menor, onde ali caberiam, 4, 6 casas, mas que foi feito para formarem um prédio onde cabe ali 30, 40 famílias, que vão estar residindo, então se aproveita melhor o espaço. Trouxe uma tirinha para vocês que vai estar falando um pouquinho, uma crítica, na verdade, feita em relação à população indígena migrando para áreas urbanas, para centros urbanos. E o que acontece com eles? Somos super-heróis, temos superpoderes. Aí o outro diz, quais? Invisibilidade, porque a população não indígena está vivendo no centro urbano, demonstra, acaba ignorando essa população, a população indígena. Galerinha, vocês finalizaram essa aula, nesse momento vocês vão estar executando aí as atividades sugeridas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!